Prova objetiva e prova discursiva do edital do nosso concurso público de perito criminal federal. É sobre isso que nós vamos falar nessa edição do Perícia em Foco. Então você já sabe, não se esqueça, inscreva-se e curta as nossas redes sociais. Então, depois da vinheta, a gente fala das provas. Muito bem, você já deve ter visto o nosso raio-x do edital. Nesse vídeo do raio-x do edital, a gente fala do concurso como um todo, desde a inscrição até a última etapa e entrando um pouquinho até nas questões relacionadas à nomeação, onde você vai poder trabalhar, por aí vai. Agora, nessas próximas edições aqui do nosso Perícia em Foco, a gente vai ser um pouquinho mais detalhista em alguns pontos específicos do edital. E esse primeiro vídeo dessa série, nós vamos falar das provas objetiva e discursiva do concurso de perito criminal federal. Então, todas as dúvidas que você porventura tenha, alguma informação que você precise aí e que de repente não tenha ficado claro no edital, você pode aí mandar nos comentários. A gente vai tentar, obviamente, já identificar quais são essas perguntas principais para poder responder nesse vídeo aqui, mas aquilo que não puder ter sido respondido, não deixe de colocar nos comentários para a gente poder deixar você a par de todas as informações possíveis. Então, a parte do edital que vai trazer as informações necessárias para as provas objetiva e discursiva de perito criminal federal é o item 7, especificamente o 7.1.2. Então, olha lá no edital, 7.1.2 está lá as provas para o cargo de perito criminal federal. E, como a gente falou, essa é a primeira etapa do concurso, né? Essa primeira etapa é uma etapa mais longa, né? No sentido de ações para serem executadas. Você tem essas provas, depois você tem o exame de aptidão física, né? A avaliação psicológica, a avaliação médica, e aí se encerra essa primeira etapa e aqueles candidatos melhor colocados, e aí especificamente dentro do número de vagas, são convocados para o curso de formação profissional, que é a segunda etapa. Mas dito isso, nessa primeira etapa, ela começa, né, ela se inicia com a prova objetiva. E a prova objetiva, você vai ver ali nesse item 7.1.2, que ela é dividida em duas fases, ou duas partes, melhor dizendo. Fases não, porque ela é toda realizada no mesmo dia, então são duas partes da prova. Uma parte que é o conhecimento básico, são 50 questões, e a outra que são os conhecimentos específicos, um pouco mais comprida, 70 questões. Então, 70 mais 50 são 120 questões que você terá de responder, dividido entre aquilo que é um conhecimento básico e aquilo que é um conhecimento específico da área para a qual você pretende concorrer, ou que você estará concorrendo. Quem está fazendo essa prova, a banca que faz essa prova, é o Sebrasp. Então, a primeira dica é: resolva questões do Sebrasp. Pegue provas anteriores de perito criminal federal, mas não só isso, pegue todas as provas que você conseguir do Sebrasp, principalmente na área de conhecimentos básicos, e o que você conseguir de provas similares em conhecimentos específicos também é uma boa dica para você ir resolvendo esses exercícios. E uma outra questão do Sebrasp, que muita gente já sabe, mas não custa lembrar, é que ele tem aquele padrão, né? Aquela tradição do certo e errado. Então, questões que estão certas, você marca C. Questões que estão erradas, você marca E. Se você errar uma questão, era C e marcou E, ou era E e marcou C, você perde um ponto. Mas se você acertar, você ganha um ponto. Então, se você marcar todas as questões e acertar todas elas, você faz 120 pontos. Mas eu posso ficar com ponto negativo nessa prova? Pode. Se você errar mais do que acertou, você tende a ficar com pontos negativos, porque as questões que você erra vale menos um ponto. Ou, de uma forma mais simplificada, a errada, né? O erro na questão anula o acerto em outra questão. Ok? Então, na dúvida, deixe em branco. É claro que você não vai deixar a prova inteira em branco, porque aí também você não vai ter condição de marcar muitos pontos. Mas esse modelo do Sebrasp é um modelo que dificulta, vamos dizer assim, o chute. É claro que você pode chutar, é claro que você pode arriscar, mas isso tem que ser feito de forma consciente. Se você sair chutando sem dó nem piedade, você vai acabar tendo muita chance de erro e aí você vai
anular aquilo que você acertou, né? Então, assim, tente responder o máximo possível, mas quando precisar chutar ou quando precisar arriscar, e isso vai acontecer, tente fazer de uma forma mais consciente possível para evitar perder pontos à toa, né? É uma prova que não permite erros bobos. Erros bobos numa prova do Sebrasp custam uma classificação, tá? Então, é essa situação da prova objetiva. E você vai ver ali que o caráter dela é eliminatório e classificatório. Por quê? Classificatório porque as notas que você tirará nessa prova, as notas que o candidato tira, vão posicioná-lo à frente ou atrás de outros candidatos. Quem tirar a nota maior está na frente, quem tirar a nota menor está atrás. Então ela cria uma ordem de classificação. E por que ela é eliminatória também? Ela é eliminatória porque você tem um mínimo para fazer. Se você não fizer esse mínimo, você está fora, você está eliminado. Então você tem que tirar uma nota mínima e se você conseguir tirar as notas mínimas e não for eliminado, aí você vai ter uma ordem de classificação, que é uma ordem decrescente, do maior para o menor. Quem tirou a maior nota fica em primeiro e aí vai caindo até o último colocado, até a última posição. Como é que vai ser a distribuição aí das notas mínimas, né, que você precisa tirar? Muito bem, as notas mínimas elas vão estar um pouquinho mais à frente ali no nosso edital, depois a gente volta aqui para essa parte aqui, elas estão um pouquinho mais à frente ali, né? Elas estão ali no item 8, né? No item 8.11, que é dos critérios de avaliação da prova objetiva. Então ali explica no item 8.11.2 que cada resposta, ou seja, que cada item, que cada pergunta que você vai responder vale um ponto. Se você acertar, você faz um ponto, se você errar, você faz menos um ponto, se você não responder nada, você faz 0 ponto. E aí o que coloca lá? No item 8.11.4, será reprovado, né, quem tirar nota inferior a 48 pontos na prova objetiva. Então, daqueles 120 pontos em disputa, você tem que tirar no mínimo 48 pontos. Se você não fizer pelo menos 48 pontos, você está eliminado. Esquece, já está fora do concurso. Mas não é esse o único critério de eliminação. Também é avaliado o seu desempenho individual nas provas de conhecimento básico e de conhecimento específico. Então está ali, né, no item 8.11.5, nas alíneas A e B. Então, na prova de conhecimento básico, você tem que tirar pelo menos 10 pontos, enquanto na prova de conhecimentos específicos, pelo menos 21 pontos. Então, se você somar 21 com 10, dá 31. Então, veja que se você fizer o mínimo no conhecimento básico e o mínimo no conhecimento específico, você vai ser eliminado porque você não tirou o mínimo no total, que é 48. Então, você tem que tirar 48 pontos no total e fazer pelo menos 21 em conhecimentos específicos e 10 em conhecimentos básicos. Lembra que a gente falou no início? São 70 questões de conhecimentos específicos. Ah, eu cheguei e gabaritei conhecimentos específicos, tirei 70 em conhecimentos específicos, mas eu cheguei lá em conhecimentos básicos e tirei 9. Está eliminado. Você tirou 79 no total, você passou no critério da pontuação geral, porque você fez mais do que 48 pontos, você passou no critério da linha B, porque você fez mais de 21 pontos, mas você não passou no critério da linha A, porque você fez menos de 10 pontos, você fez 9, né? Então você estaria eliminado. Então você tem que ter em mente esses 3 requisitos. Você tem que fazer pelo menos 10 pontos em conhecimentos básicos, pelo menos 21 pontos em conhecimentos específicos e tem que fazer pelo menos 48 pontos no total. Se você cumprir esses 3 requisitos, você tem chance de entrar para a prova discursiva, de ter a sua redação, a sua prova, melhor dizendo, discursiva, corrigida. Então aqui uma dúvida que muita gente tem é o seguinte, porque a gente fala muito disso, mas pode ser que minha redação não seja corrigida, minha prova discursiva não seja corrigida. E tem gente que acha que às vezes ele só vai fazer a prova discursiva se ele já tiver passado na prova objetiva.
Não, você vai fazer tudo no mesmo dia, né? São 4 horas e 30 minutos de prova. Nessas 4 horas e 30 minutos de prova, você vai fazer as 120 questões de prova objetiva, entre conhecimento básico e conhecimento específico, e mais as 30 linhas de prova discursiva. Agora, a primeira coisa que vão corrigir é a sua prova objetiva. Então, quem tirou mais de 48 pontos no total, pelo menos 10 em conhecimentos básicos e pelo menos 21 em conhecimentos específicos, essa pessoa terá sua prova discursiva corrigida, né? Ela poderá ter, melhor dizendo, a sua prova discursiva corrigida. Quem ficou aquém desses requisitos não tem prova discursiva corrigida. A banca não vai nem perder tempo, vamos dizer assim, corrigindo essas provas, beleza? Então é mais ou menos isso. A gente já fala um pouquinho da prova discursiva, vamos só falar um pouquinho agora dos conteúdos cobrados. Então você viu que quando você for fazer o concurso, você vai se inscrever em uma determinada área de formação, né? Então você tem as áreas lá de perícia, né? Hoje você tem, o concurso ele vai abrir para algumas áreas, né? São, acho que, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 áreas específicas de perito que vão, então, receber de forma distributiva essas 69 vagas que o edital acabou prevendo. Então, você vai ver ali, no item 8.11.7, que serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos não eliminados na forma do item 8.11.4.5.6, né? Que diz o quê? Né? Fala aqui das questões das notas de corte, né? Fala de quanto você tem que tirar o mínimo, né? E por aí vai. Então, se você não for eliminado nessas notas de corte, você terá a sua prova discursiva corrigida, né? Então, de acordo com as notas da prova objetiva e conforme as seguintes quantitativas. Então, aqui tem mais uma informação, tem uma informação adicional. Então, não basta você apenas tirar o mínimo. Então, recapitulando, se você tirar menos de 48 no total, menos de 10 em conhecimento básico e menos de 21 em conhecimento específico, você nem vai ter chance de ter a sua prova discursiva corrigida. Mas eu tirei mais do que essas notas, eu tirei exatamente 48 no total, fiz mais de 21 na prova de conhecimentos específicos e, por exemplo, fiz 10, o mínimo, na prova de conhecimentos básicos. Então, pelos requisitos, eu estou dentro. Mas isso também não é uma garantia de que a sua redação ou a sua prova discursiva vai ser corrigida. Por quê? Porque o item 8.11.7, ele diz que só vão ser corrigidas, só serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados dentro dessa ordem que a tabela vai mostrar. Então, por exemplo, Perito Criminal Federal, área 1, Contábil Financeira. Ampla concorrência, aquele AC que está lá em cima é ampla concorrência, 54. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que de todos os candidatos que estão concorrendo à área 1, 100 candidatos conseguiram superar os requisitos mínimos da prova objetiva. Beleza, então são 100 candidatos que não foram reprovados na prova objetiva. Só que só os 54 primeiros é que terão as provas discursivas corrigidas. Então, quem ficou em 55º não terá a sua prova corrigida. Então, perceba que isso é a característica de ser um concurso, uma prova classificatória, porque você vai ganhar uma posição, você vai ficar em 55, você vai ficar em 54, você vai ficar em primeiro, você vai ficar em centésimo, então ela vai te classificar e, dependendo da tua classificação, ela vai te eliminar. Então, quem ficou de 55 para baixo está eliminado. Aí tem pessoa com deficiência, para a mesma área 1, 6. Então, os 6 primeiros, né, que tenham se inscritos e que tenham tido a inscrição aprovada em pessoa com deficiência, vai ser corrigida a prova discursiva. E os 54 primeiros das pessoas pretas e pardas, que tenham também a sua inscrição deferida, que tenham tido a inscrição deferida, vão ter a sua prova discursiva corrigida. Beleza? Então, você tem todas essas informações ali, por exemplo, área 3, informática forense, 69 para ampla concorrência, 11 para pessoa com deficiência e 69 para
pessoas pretas e pardas, né? Aí você tem áreas com menos vaga. Então você pega ali 21, área 21, antropologia forense, 6 candidatos de ampla concorrência, 6 pessoas com deficiência e 6 pessoas pretas ou pardas. E se a minha redação não for corrigida, se minha prova discursiva não for corrigida, está eliminado do concurso. Então você pode estar eliminado porque você não atingiu a nota mínima de corte, que é esse 48, 10, 21, ou você pode estar eliminado porque você não teve o problema na prova objetiva, você conseguiu nota, mas a tua classificação ficou abaixo desses requisitos. E se ficou abaixo, você está eliminado. Por quê? Porque a sua prova discursiva não foi corrigida. Quem não tiver a prova discursiva corrigida, está eliminado, tá? Um ponto importante aqui é o item 8.11.7.1. Eu não gostei muito da escrita dele, mas o que ele está querendo dizer mais ou menos é o seguinte, pelo menos é o que ele aparenta estar trazendo. Você vai ver ali que no cargo 2, ali, Perito Criminal Federal, área 1, 54 para ampla concorrência, 6 para pessoas com deficiência e 54 pessoas pretas e pardas, como a gente já explicou anteriormente, né? Então, o que vai acontecer? Essas quantidades, como eu falei, são aquelas quantidades que irão ter suas provas discursivas corrigidas, né? No entanto, vamos supor que não tenha sido atingido o número mínimo de 6 pessoas com deficiência, ou não tenha sido atingido o número mínimo de 54 pessoas pretas ou pardas. Então, essa sobra é automaticamente transferida para a ampla concorrência e aí os candidatos que sejam contemplados por essa sobra terão suas provas corrigidas. Então, vamos supor que você ficou na posição de número 55, eram só 54. Como você ficou em 55, a sua redação, sua prova discursiva não seria corrigida. Mas, ao invés de aprovarem 6 pessoas com deficiência, só aprovaram 5. Tinham 10 candidatos, só que 5 foram eliminados, porque não atingiram a nota mínima. Então, só 5 que atingiram a nota mínima, mas eram 6. Então, sobrou uma vaga. Essa vaga que sobrou, automaticamente vai para a ampla concorrência. E você que ficou em 55, pega essa vaga e a sua prova discursiva será corrigida, beleza? Então, essa é uma informação interessante. É claro que existe possibilidade de recursos, enfim. Quando a prova acontecer e chegar o momento de se discutir recursos, isso certamente será um tema que nós vamos abordar. Mas, por enquanto, a gente segue aqui para falar agora da prova discursiva. Então, o que acontece na prova discursiva? Num passado, né, nos primeiros concursos que o Sebrasp fez, quando ainda era CESP, a prova discursiva era uma redação. Pegava um tema, como uma redação do Enem. Pegava um tema, jogava lá e você tinha que escrever sobre aquele tema. Já de algum tempo para cá, a prova discursiva ela é uma prova de conhecimentos específicos, só que onde você, ao invés de ter que marcar certo ou errado, você tem que escrever, você tem que fazer por escrito a sua resposta. E aí nós temos oscilações de acordo com as áreas, de acordo com os concursos. Às vezes é uma questão só, onde te pede algo que tenha a ver com os teus conhecimentos específicos, uma questão técnica, portanto, em que você tenha que responder com uma dissertação. Existem outras provas que eles fazem várias perguntas, quer dizer, é um tema único. Por exemplo, sei lá, vai falar de DNA. Então, o tema é DNA, mas dentro desse tema DNA, a banca te faz 3 ou 4 perguntas, onde ela te obriga a responder e a abordar aqueles temas, e você vai ter que responder escrevendo, né, por escrito, qual que é a sua resposta. Então, são 13 áreas, né, com 13 possibilidades de conhecimentos específicos diferentes, com uma gama de questões que podem ser perguntadas. Como é que vai ser a avaliação disso? Primeiro, que você tem que responder com caneta preta. Segundo, que a tua letra tem que ser legível, né? Senão a pessoa não vai entender, porque não é um computador que vai corrigir a sua prova, né? O computador corrige a objetiva, né? Agora, a parte discursiva são pessoas que vão corrigir, ela precisa entender a tua letra, né? A obrigação não é dela decifrar o que você escreveu. A obrigação é sua de escrever com uma letra
legível, né? Então, você tem que fazer com caneta preta, você tem que escrever com letra legível, você não pode rasurar, você não pode botar sinais identificadores, porque isso pode zerar a tua prova e você ser eliminado. Mas enfim, você cumpriu todos esses requisitos, você escreveu com uma letra bonita, você escreveu com caneta preta, você não rasurou nem nada e, obviamente, a tua redação será corrigida. Você faz a redação de qualquer maneira. Só que se você ficar numa posição abaixo daquelas vagas que eu falei, ela vai ser jogada no lixo, vai ser incinerada. Mas se você atingiu, né, a posição que permite a correção da tua prova discursiva, ela vai ser corrigida por 2 pessoas. Né? Pode ser que tenham mais pessoas na equipe, mas aquela tua redação vai ser corrigida por 2 pessoas para fazer o comparativo das notas, para tentar manter o equilíbrio, né? Muito bem. Como é que funciona essa correção? Essa correção, ela é baseada numa equação, né? E essa equação, ela está ali um pouquinho mais à frente no nosso edital, no item 9, né? Está especificamente na linha D do item 9.9.9. Então, o que vai acontecer? Essa fórmula parece ser difícil, mas ela não é difícil, ela é simples. É NPD igual a NC menos, aí abre parênteses, 4 vezes NE divididos por TL, né? Sendo que NC é nota de conteúdo, NE número de erros gramaticais e TL, total de linhas escritas. Então, o que está em jogo aqui na sua prova discursiva? Primeiro, quantidade de linhas escritas, né? Você tem até 30 linhas. Eu posso fazer a minha prova em uma linha? Pode. Você pode responder em uma linha só, laconicamente. O que você não pode é passar de 30 linhas. É até 30 linhas. Então, você tem que sintetizar o teu raciocínio para que ele caiba em até 30 linhas. Erros gramaticais. Erros gramaticais são erros de português, né? Ou seja, você escreveu uma palavra com C cedilha quando era S, né? Você comeu uma letra, erros de concordância, né? Enfim, tudo isso é erro gramatical. E NC é a nota de conteúdo, ou seja, você acertou ou não acertou a pergunta? Não adianta você escrever maravilhosamente bem e responder errado. Mas, evidentemente, que se você responder muito bem, mas de forma completamente errada do ponto de vista da língua portuguesa, isso também vai te tirar pontos, tá? Quantos pontos vale a prova discursiva? 20 pontos. 20 pontos. Né? E esses 20 pontos, eles são atribuídos especificamente ao conteúdo. Então, a banca vai olhar a sua resposta e vai te dar 0, ou vai te dar 5, ou vai te dar 10, ou vai te dar 15, ou vai te dar 20 pontos. Se ela entender que você respondeu muito bem as questões, né, abordou todos os aspectos que a banca queria saber, ela te dá 20 pontos de conteúdo. Aí começam os cortes. Aí ela vai fazer uma relação entre a quantidade de erros gramaticais com o total de linhas, né? É claro que você pode falar assim, poxa, se eu escrever menos linhas, é menos chance de eu errar uma palavra. Então você pode pensar, se eu escrever 5 linhas só, eu devo fazer bem menos erros de português do que eu escrever 30. Matematicamente tende a fazer sentido, principalmente se você não é uma pessoa que domine a língua portuguesa, né? Matematicamente faz sentido, só que a questão é, você consegue responder o que a banca quer em 5 linhas? Então a banca, obviamente, ela vai trabalhar com questões onde ela vai esperar de você que você responda em pelo menos umas 20, 25 linhas. Então, dificilmente a banca vai fazer uma questão onde você pudesse responder maravilhosamente bem do jeito que a banca quer em apenas 3 linhas. Né? Então, não adianta a gente achar que vou escrever menos para ter menos chance de errar. De fato, se você escrever 30 linhas, você tem mais chance de errar. Mas, por outro lado, você tem chance da tua nota de conteúdo ser maior. Né? Então, sempre tem que ponderar por esses lados aí, beleza? Então, você tem que tirar 20 pontos. Se você respondeu tudo maravilhosamente bem, a banca entendeu que você abordou todo o assunto, ela te dá 20 pontos. Aí ela vai ver se você cometeu erros de português, né? E esses erros de português vão te tirando pontos. E aí, a partir desses pontos, cada erro de português é contabilizado como uma unidade 1, né? Então, se você cometeu 3 erros de português, são 3 unidades, que aí tem a relação com as linhas
para poder fazer um cálculo que vai reduzir a sua nota de conteúdo, beleza? Qual é o mínimo que você tem que tirar? 10. Então você tem que fazer pelo menos 50%. Então, assim como nós falamos na prova objetiva, a prova discursiva, ela também tem uma nota de corte. Uma nota de corte no sentido de eliminação, né? Que é 10. Você tem que tirar pelo menos 10. Quem tirou 9, tá fora. Quem tirou 9 tá fora. Ah, mas eu gabaritei a prova de objetiva. Eu tirei 120 pontos, mas fui fazer a prova discursiva e tirei 9. Tá eliminado. Tá eliminado. Você tem que tirar pelo menos 10, beleza? E qual que vai ser a sua nota final nessas provas todas? O que você tirou na prova objetiva, que contempla conhecimento básico e conhecimento específico, mais o que você tirou na prova discursiva. Então, você vai ter lá teus 120 pontos, mais 20, podendo fazer no total 140 pontos. Né? Ao final dessas provas, que você vai fazer em um dia só, 4 horas e 30 minutos, ao final disso tudo, ao final de todas as correções, de todos os recursos que foram impetrados, de todas essas avaliações, vai sair uma listagem com as notas finais, né? E essas notas, elas vão ser mantidas, no caso de perito criminal federal, até a prova de títulos. Não há mudança na ordem de classificação, apenas vai mudar a ordem de classificação se candidatos forem eliminados. Se você está em 10º lugar e o candidato que está em 9º for eliminado, obviamente você sobe para a 9ª posição. Mas não adianta você ir bem no exame médico, não adianta você ir bem no exame físico, não adianta você ir bem no exame psicológico. Não adianta. Isso não vai mudar a tua ordem de classificação. Isso pode evitar que você seja eliminado. Mas a tua ordem de classificação, ela não muda mais, a não ser que os candidatos à sua frente sejam eliminados, porque aí a fila vai andando. A prova de títulos, que nós ainda vamos falar, essa prova muda a posição, porque ela pode valer 7,5 pontos, e aí, claro, se você tiver todos os títulos, você ganha mais 7,5 pontos. Então, se você estava com 2 pontos atrás de um concorrente, se você ganhou 7,5 pontos e ele não ganhou nada, você vai passar ele. Tá? Então, a prova de títulos também muda. Só que qual é a diferença? A prova de títulos não é eliminatória. É só classificatória. Se você não tiver título nenhum e tirar 0, você não vai ser eliminado do concurso. Só que você corre o risco do pessoal que tem título passar à sua frente, beleza? Para fechar aqui, pessoal, conteúdo programado. Né? Qual que é o conteúdo programado? A gente, obviamente, você vai pegar isso no edital, né? A gente não vai entrar no mérito do conteúdo programado aqui, porque é muita coisa, né? Mas a gente pode falar um pouquinho, de forma muito breve, sobre os conteúdos básicos, né? Então, o que é o conteúdo básico? O conteúdo básico é aquele que todo mundo tem que saber, independente da área de formação. Tanto faz se ele é farmacêutico, se ele é engenheiro civil, se ele é médico, se ele é engenheiro de minas, se ele é da área de contabilidade, se ele é da área de informática, todo mundo tem que conhecer isso. E quais são esses conhecimentos? Língua portuguesa, óbvio, inclusive porque você precisa fazer a prova discursiva, então você tem que saber português, informática, né, questões gerais de informática, né, conhecimentos, não vou também dizer básicos de informática, mas obviamente que não é o conhecimento de informática que se cobra de pessoas que são formadas nessa área, mas é o básico para você saber manipular lá um computador, usar os arquivos, enfim, você tem que ter um conhecimento, porque tudo na vida hoje é informatizado. A área de direito, né, tem sempre caído, direito administrativo, constitucional, penal e processual penal. Claro, com parte básica do direito também, não precisa ser formado em direito, né? Mas você tem que ter algum conhecimento básico de direito administrativo. Você vai ser servidor público, você vai trabalhar numa carreira típica de Estado. Você precisa saber como é que o Estado funciona, quais são as regras do Estado, né? Então você precisa saber direito administrativo. Você vai trabalhar numa carreira que tem que respeitar princípios constitucionais, né? Direitos fundamentais, garantias individuais. Então você tem que saber direito constitucional, né? Você está trabalhando na persecução penal, perito criminal federal. Então você vai trabalhar na área criminal, você precisa saber o que diz o Código de Processo Penal, o que diz o Código Penal,
né? Como é que é a lei de drogas, o que é uma norma penal em branco, você tem que saber dessas coisas, tá? E, evidentemente, criminalística, que é, digamos assim, um beabá da perícia, principalmente essas questões relacionadas a local de crime, né? A tipo de contusões, a termos que são utilizados na criminalística, que é vestígio e coisas desse tipo. E aí, noções de direitos humanos, que é importante, principalmente em funções públicas, e raciocínio lógico, né? Para saber se você tem essa habilidade de um raciocínio lógico. E aí você tem os conhecimentos específicos, que aí depende da área que você ingressou, ou que você pretende ingressar, e aí o edital traz ali toda aquela gama de informações, beleza? Então, gente, em termos das provas, é basicamente isso, né? É ter calma, ter tranquilidade, saber que você tem que fazer um mínimo, mas o mínimo muitas vezes não é suficiente, né? Como você tem uma concorrência hoje que é mais acirrada, é sempre bom fazer um pouquinho mais, tá? E na prova discursiva, né? Quanto mais você escrever, mais chance você tem de errar, mas por outro lado, mais chance você tem de trazer elementos que convençam a banca do teu conhecimento e aumentar a tua nota de conteúdo. A nota de conteúdo vale muito mais do que os erros de português que você cometa, a não ser que você faça uma atrocidade na prova, né? Quer dizer, você cometa erros incríveis de português, mas aí eu acho que numa situação dessa, nem a banca vai entender o que você está escrevendo e a tua nota de conteúdo já vai estar completamente comprometida, beleza? Lembrando que você tem que tirar pelo menos 50% na prova discursiva, ok? Então, gente, é isso. Nessa edição, nós ficamos focados nas provas objetivas e discursiva, e nas próximas edições do nosso Perícia em Foco, a gente vai falar de outras etapas do concurso, né? E a próxima vai ser a parte da aptidão física e seguindo aí o fluxo do edital, beleza? Então, a gente se encontra aí no próximo Perícia em Foco.